Prazer estar com vocês essa noite, prazer vir a Roraima pela primeira vez. E eu fico feliz que o pregador originalmente convidado para vir, ele não pôde vir porque ele está todo bichado, então eu pude vir no lugar dele. Coitado, ele me mandou mensagem ontem, estou no hospital, estava no hospital lá, todo ruim, tadinho. Tão novo, já com a saúde toda destruída. Fazer o quê, né? Sobrou para mim, graças a Deus. Então, é uma alegria estar com vocês aqui. Como o pastor falou, eu estudei no Seminário Bíblico Palavra da Vida, né? Depois dele, eu entrei lá em 2004, saí de lá em 2009. Então, eu fui aluno do Seminário Bíblico Palavra da Vida e também fui aluno do Instituto Bíblico Palavra da Vida na Hungria. Eu sou missionário da Palavra da Vida já desde 2010. Em 2010 eu fui para o Palavra da Vida Hungria trabalhar como professor no Instituto Bíblico, além de outras funções. Fiquei lá com a minha esposa até 2017. Em 2017 nós saímos da Hungria e a Palavra da Vida nos enviou para a Coreia do Sul. Então passamos 2 anos na Coreia do Sul. E no final de 2019, há exatos 5 anos, nós voltamos ao Brasil, tivemos que voltar. Por uma questão familiar, de saúde, e desde janeiro de 2020 eu trabalho no Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia, como coordenador dos programas de pós-graduação e mestrado, além de professor, e sou presbítero na minha igreja, Igreja Evangélica de Maracanã, que fica em Atibaia, e sou enviado pela Segunda Igreja Batista de Macaé, que o pastor Wagner Pontes já esteve aqui ou estará aqui, né? Mês que vem estará aqui o pastor da minha igreja de origem. Então essa é um pouco da minha história aí. Tenho aí uma formação acadêmica, gosto muito da área de exposição bíblica e também área histórica. Então tenho muita entrada na área de história da igreja e história do mundo bíblico. E são áreas aí que eu gosto muito de explorar. E essa semana nós trataremos, então, durante essa conferência, da segunda carta aos Coríntios. Então, se você puder abrir 2 Coríntios, esqueci de falar, claro, da minha esposa, né? Desculpa. Eu sou casado com a Carol e nós temos 3 filhos. Emma, que tem 8 anos, nasceu na Hungria. Samuel, tem 6 anos, nasceu na Coreia do Sul. E o Amós, de 5 anos, que também nasceu na Coreia do Sul. Então, essa é a nossa família, eles estão lá, falei com eles antes de vir, dei boa noite para eles lá, eles dormem cedo. E eles entraram naquela fase da idade que eles começam a sentir falta. Semana passada eu fui para uma conferência e foi uma choradeira na hora que eu saí. Parte o coração, né? Você tem que deixar as crianças, mas está tudo bem. Quando a gente se vê também, aquela alegria, já dá até saudade só de falar, né? Mas enfim. E eu esqueci de colocar nos meus slides, mas eu queria fazer uma propaganda, né? Também. Eu faço parte de um podcast. Amanhã eu coloco nos slides. Eu faço parte de um podcast com outros professores do Palavra da Vida, chamado Fora de Sala. Então, é Fora de Sala Pod em todos os players de podcast, YouTube, Deezer, o Spotify. Só você entrar lá, Fora de Sala Pod. O símbolo é uma portinha roxa se abrindo. E são 4 professores onde nós tratamos de temas de teologia, cultura, sociedade. Nós falamos no podcast que é aquilo que a gente não tem tempo de falar, não é aquilo que a gente não pode falar na sala de aula, é aquilo que a gente não tem tempo para falar. Então nós usamos o tempo fora de sala para poder explorar. Já temos aí 21 ou 22 episódios lançados. Toda segunda-feira pela manhã sai um episódio novo. Se você quiser depois dar uma procurada lá, é muito legal. Somos eu, o Eduardo Ross, que é um profissional da área de comunicação que está se formando em teologia, professores Joel, da área de filosofia, o Pedro Vercelino, da área de exegese, o Lucas Sabatier, da área de aconselhamento bíblico e teologia sistemática, e eu, que sou da área de história e exposição bíblica. Então, acessa lá, Fora de Sala Pod, amanhã eu trago o slide para vocês verem, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de vocês, porque o propósito é, de fato, abençoar. Mas vamos falar de 2 Coríntios. 2 Coríntios é a carta mais biográfica do apóstolo Paulo. Ela é um pouco diferente das outras cartas, porque nessa Paulo está meio que abrindo o seu coração. Você vê Paulo abrindo o seu coração em todas as cartas do Novo Testamento.
Você vê lá em Gálatas, ele está bem chateado com o fato de que os Gálatas estavam abandonando o evangelho para cair no papinho lá dos judaizantes. Você percebe, por exemplo, em 1 Timóteo, ele dando aquela encorajada ali ao Timóteo para permanecer firme, fazendo o ministério dele. 2 Timóteo, já no final da vida, o apóstolo Paulo dando aquela... Ele já está bem idoso, já está caminhando para a morte, então aquelas palavras assim, bem ternas. E em 2 Coríntios, você também vê Paulo abrindo o coração, só que de uma maneira diferente. É uma carta em que nós percebemos que o apóstolo Paulo ele está bem machucado e ele está bem apreensivo em relação ao relacionamento dele com essa igreja, a igreja de Corinto. Eu intitulei essa série Servos Frágeis nas mãos de Servos Frágeis de um Deus Inquebrável. Porque o Paulo ele apresenta toda a fragilidade dele nessa carta e ele fala do poder de Deus, que era a única coisa que conseguia sustentá-lo em seu ministério. Eu falei para minha esposa, quando eu estava adaptando essa série, eu falei para minha esposa que eu ia dar um título Curtindo o Couro Adoidado, ia ser o título da série, né? Porque Paulo apanhou tanto, coitado. Mas a minha esposa falou, não, você não vai fazer isso. Você vai colocar o título certo. Tá bom, então. Servos Frágeis de um Deus Inquebrável. Uma exposição de 2 aos Coríntios. Então, nessa carta, uma das coisas que você percebe sobre o apóstolo Paulo é que ele era uma pessoa que tinha, de fato, um coração para o Senhor, mas também para as pessoas. Paulo não gostava de estar de mal com as pessoas a quem ele ministrava. Paulo se sentia profundamente triste quando as pessoas... que ele passou tempo investindo a vida dele, pessoas que ele passou tempo pregando o evangelho, tinham uma opinião errada a respeito das suas intenções. Isso entristecia muito o coração dele. E quando eu olho para o Paulo da segunda carta aos Coríntios e tudo que ele vai apresentar, eu fico pensando, esse é o tipo de pessoa que eu gostaria de imitar. Eu acho que esse é o tipo de pessoa que eu gostaria de ser como ele. Esse é o tipo de ministério digno de imitação. Quando você olha para a vida de Paulo e para tudo que ele passou e para tudo que ele explica para os coríntios, é isso que você vê. E como é que essa carta começa? O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, então no livro de Atos, nós aprendemos que o apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias. Ele plantou muitas igrejas em cada uma dessas viagens. A primeira viagem ela foi um pouco mais curta, em termos geográficos. Ela ficou na região chamada do sul da Galácia, na região central da Turquia e na ilha do Chipre. Ele volta para a igreja de origem dele, a igreja de Antioquia, passa um tempo, então ele vai para uma segunda viagem missionária. Ele visita algumas das igrejas que ele havia plantado em sua primeira viagem, e ele tem um objetivo, aparentemente, de chegar a uma cidade muito importante chamada Éfeso, da carta aos Efésios. Éfeso era a principal cidade de uma região, de uma província romana conhecida como Ásia Menor. Éfeso fica hoje o que seria a parte oeste da Turquia. E o Paulo, ele então quer chegar a Éfeso, mas no caminho o diabo se opõe a ele e o Espírito Santo fala para o Paulo seguir um outro rumo. Paulo então se dirige para o norte e depois em direção ao oeste. Ele contorna toda a província da Ásia e ele vai parar numa pequena cidade chamada Troade, onde ficava a antiga Troia, da história lá do cavalo de Troia. E ali em Troade o Paulo tem uma visão, tem um sonho, né? Uma visão por meio de um sonho, onde aparece um homem com aparência de um macedônio. Macedônia era uma outra região, que seria hoje o norte da Grécia. E esse homem macedônio fala para o Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo acorda e ele se volta para os colegas de ministério dele e fala, vamos para a Macedônia porque Deus tem um ministério, um propósito para a gente. E ele começa a trajetória dele. Ele chega à cidade de Filipos, ele prega na cidade, ele planta uma igreja em Filipos, ele acaba sendo pedido para se retirar da cidade pelas autoridades da cidade, ele vai embora para Tessalônica, passa várias semanas em Tessalônica pregando o evangelho, poucos meses, né, pregando o evangelho, estabelece uma igreja e começa a ser perseguido pela liderança da sinagoga.
dos judeus, né? Então ele vai embora para Bereia, perto de Tessalônica, planta uma igreja, faz o mesmo trabalho. E aí, quando em Bereia descobrem que as autoridades judaicas de Tessalônica estão querendo matar o Paulo, o pessoal de Bereia fala: Paulo, vai embora para o sul, deixa que os seus colegas de ministério ficam aqui, vai embora para o sul até a poeira baixar. Paulo então ele sai de Tessalônica e segue para a cidade de Atenas, passa algum tempo em Atenas, prega, aparentemente planta uma pequena igreja em Atenas ou estabelece um pequeno grupo de cristãos, e de Atenas então Paulo chega a Corinto. Corinto ficava na província da Acaia, capital da província da Acaia. Atenas também ficava, mas Atenas naquele tempo não era tão importante assim. Corinto, uma cidade na Acaia, uma cidade extremamente importante, porque era uma cidade... Corinto era a porta do Oriente para o Ocidente, ou não era nem a porta, né? Era aquela porta de bar, né? De faroeste que você passa, aquela porta de 2 folhas assim que vai e que volta. Corinto era aquilo ali, eu não sei o nome daquela porta, desculpa. Enfim, os navios que vinham do Ocidente para o Oriente, ou Roma, né? Se você pensar, Ocidente para você seria do lado de cá, né? E Oriente seria do lado de cá. Então, os navios que iam daqui para cá, eles não contornavam a região da Grécia chamada Peloponeso, porque o mar era muito bravio. Então, eles saíam da água. Corinto ficava na ponta de próximo a um istmo. Você tem uma baía, 2 baías e um istmo, um pedaço de terra de 3 quilômetros de extensão que conecta o Peloponeso ao restante da Grécia. Corinto ficava ali. Então, os navios vinham de um lado, paravam no porto de Cencreia, os escravos tiravam o barco do mar, transportavam ele por terra, quando chegavam do outro lado, eles soltavam o barco, botavam na água de novo, no Golfo de Corinto, e o barco ia embora. Ou fazia o caminho contrário, vinha, parava em Corinto, saía da água, atravessava, descia em Cencreia e seguia caminho para o Oriente. Era a maneira mais segura. Por isso, Corinto era uma cidade enorme, importante, riquíssima, e uma cidade portuária com todos os desafios de uma cidade portuária. A prostituição era gigantesca, era absurda na cidade, o número de estrangeiros era muito grande na cidade, e também o número de templos e cultos pagãos era muito grande. Havia ao lado da cidade de Corinto uma montanha, chamada de Acrocorinto, era uma fortaleza, e lá no topo daquela montanha havia um templo à deusa Afrodite, a deusa do amor, e que era um templo onde rolava muita prostituição. Então, morar em Corinto era um desafio. Os judeus que moravam em Corinto eram desafiados dia a dia, diariamente, porque os judeus eles não eram pagãos, eles adoravam o único Deus, o Deus de Israel, e eles eram muito éticos na vida, na conduta deles. Morar naquela cidade era um problemaço. Só que Corinto era uma cidade extremamente importante que não podia ser ignorada. Corinto era tão doida que existia um verbo na língua grega chamado korintizalmai. É como se você virasse para uma pessoa, com todo respeito aos torcedores do time aqui, mas é como se você virasse para uma pessoa e falasse assim: você é um corintiano, você faz corintianices. Você estava dizendo, essa palavra usada para descrever uma pessoa profundamente imoral, envolvida em atos de homossexualidade, de bizarrices mesmo. Porque a cidade era conhecida no mundo antigo como isso. Era Corinto, com todo respeito a vocês, mas usando a expressão, Corinto era um bordel ao céu aberto. Essa era a cidade de Corinto. E o Paulo vai para lá pregar. Ele chega à cidade de Corinto, com todos esses desafios, e lá ele encontra um casal de judeus chamado Áquila e Priscila. Áquila e Priscila eram casados, eles eram judeus que moravam na cidade de Roma. E por que eles estavam em Corinto? Porque naquele ano, naquela fase, naquela época, o imperador Cláudio ele expulsou os judeus da cidade de Roma, ou da Península Itálica. Áquila e Priscila, como eram judeus, eles tiveram que sair da Península Itálica e eles foram para Corinto. Chegando lá em Corinto, eles estabeleceram o negócio deles, eles eram fazedores de tenda, eles costuravam, porque tudo era artesanal, né? Então eles costuravam tendas de couro, que era um mercado assim, que tinha bastante demanda. E o Paulo chega a Corinto. Onde é que o Paulo judeu vai, a primeira vez que ele chega na cidade? Ele vai à sinagoga. E ele então encontra esse casal, Áquila e Priscila, que, para surpresa do Paulo, eram cristãos. Eles eram judeus, mas eles haviam recebido a Cristo lá em Roma, porque já existia uma igreja em Roma.
O Paulo também era fazedor de tendas por profissão. O Paulo estava sozinho, não tinha grana para se manter. Ele era missionário, ele era mantido pelas igrejas, mas naquele momento ele estava sem dinheiro, ele estava há semanas longe da equipe dele. O Paulo, então, se junta ao Áquila e Priscila e eles vão fazer tendas. E o Paulo, então, ele começa, durante o dia ele trabalha e no restante do tempo ele usa para pregar o evangelho. Ele vai à sinagoga, ele prega na sinagoga, as pessoas vão se convertendo e ali o Paulo planta uma igreja na cidade de Corinto. A estratégia dele era, primeira coisa, ele chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele ia, sinagoga. Como fariseu, mestre da lei, ele tinha cartas de recomendação, provavelmente, ele era recebido na sinagoga, davam a ele a oportunidade de falar, ele começava a ensinar, só que ele ensinava que Jesus era o Messias que Israel vinha esperando há tanto tempo. Algumas pessoas da comunidade lá da sinagoga criam na mensagem do Paulo, judeus. Havia também os prosélitos, que eram gentios que frequentavam a sinagoga, que criam também. E Paulo, depois de um tempo, era expulso da sinagoga, então ele pegava aquela galera que se converteu e ele plantava uma igreja na cidade. E assim surgiam as primeiras igrejas. O Paulo faz isso com a ajuda do Áquila e da Priscila. E depois que ele está lá já há algumas semanas, provavelmente, em Corinto, a equipe dele chega. O Timóteo e o Silas, eles chegam de Tessalônica, trazem notícias de Tessalônica e trazem o sustento financeiro, o sustento missionário. Paulo, então, para de fazer tendas e vai se dedicar integralmente ao ministério, porque essa era a vocação dele. E ali uma grande igreja começa a surgir. Uma igreja interessante, uma igreja importante no mundo antigo, e uma igreja com quem Paulo tinha um ótimo relacionamento, que foi se tornando um péssimo relacionamento, mas que Paulo nunca deixou de amar essa igreja. Depois de 1 ano e meio na cidade de Corinto, o Paulo passa, uma série de eventos acontecem, questões complicadíssimas na cidade, mas o Senhor encoraja o Paulo a permanecer lá fazendo o trabalho dele, porque o Senhor tinha muitas pessoas ainda naquela cidade. Paulo continua alcançando o povo de Corinto e o Senhor vai trazendo os seus eleitos. Depois de 1 ano e meio, o Paulo, então, a igreja já está estabelecida, ele vai embora, ele quer ir a Jerusalém. Eu fico saindo do caminho do lugar, né? E a câmera me perde, desculpa. Isso dá um trabalho danado para o pessoal do vídeo. Bom, o Paulo, então, ele vai embora, ele se despede de Corinto, ele falou que ele voltaria, né? Ele se despede, o Áquila e a Priscila vão com ele, o Paulo, então, o barco para na cidade de Éfeso, Áquila e Priscila desembarcam em Éfeso e o Paulo segue caminho para Jerusalém. Ele vai a Jerusalém, visita a cidade, participa das festividades lá e, depois de tudo, ele volta para o norte, para Antioquia, onde ficava a igreja enviadora. Assim termina a segunda viagem missionária. E a igreja de Corinto está lá. Enquanto Paulo não estava lá, o Áquila e a Priscila conheceram um judeu que entendeu tudo sobre o Messias, Jesus, só que faltava alguma coisa, o Apolo. O nome dele é Apolo, Atos capítulo 18. Eles explicam para o Apolo, falando, Apolo, você sabe de tudo que a Bíblia ensina, só tem uma coisa que está faltando para você. Jesus, ele não é só o Messias, ele é o nosso Salvador. O Apolo entrega a vida a Cristo, eles provavelmente discipulam o Apolo durante um tempo, e o Apolo, profundo conhecedor das Escrituras, ele acaba sendo enviado pelo Áquila e Priscila para a cidade de Corinto, para cuidar da igreja de Corinto. Enquanto isso, Paulo está voltando para Antioquia. Passa um tempo, começa a terceira viagem missionária. O Paulo sai de Antioquia com a sua equipe, e aí ele consegue chegar a Éfeso pela primeira vez. Ele da primeira vez não tentou, agora ele consegue. Ele vai para a cidade de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor, da província da Ásia, a terceira cidade mais importante do Império Romano. Você tinha Roma, Alexandria no Egito e Éfeso, uma cidade enorme para os padrões daquele mundo, uma cidade muito rica. Era uma cidade que tinha um porto extremamente importante na Ásia Menor, e também uma das 7 maravilhas do mundo era o templo da deusa Diana, deusa da caça. Ela ficava na cidade de Éfeso e era um local de turismo religioso. O Paulo chega a Éfeso e ali já existia um grupo de cristãos, o Paulo assume aquele trabalho e começa a crescer a igreja. A igreja vai crescendo, crescendo. Enquanto Paulo está em Éfeso, ele recebe algumas notícias de Corinto. E aí ele escreve uma carta para Corinto. Nós não temos essa carta. Ele escreve uma carta para Corinto, e essa carta é recebida pela igreja, e a igreja então manda uma delegação até Éfeso com uma carta da casa da família de uma mulher chamada Chloé, ou Chloe.
Acho que é Cloé, né? Em português é Cloé. Acho que é Cloé, desculpa. É porque tem... Chloe, né? Chloe eu gosto de Chloe. Chloe é bonito, né? Então, o pessoal da casa da Chloe manda uma carta para o Paulo. E o Paulo, então, recebe essa delegação, conversa com eles relatam alguns desafios que surgiram na igreja, e eles entregam a carta para o Paulo, e o Paulo, então, ele lê aquela carta e envia uma segunda carta para Corinto. Essa segunda carta é a nossa primeira aos Coríntios. Você vê que 1 Coríntios está lidando com algumas questões e está respondendo uma série de perguntas. Provavelmente a carta que o Paulo recebeu tinha um monte de perguntas, né? Então ele está respondendo as perguntas e lidando com questões, com problemas que tinham surgido na igreja. A carta chega lá em Corinto e por alguma razão que nós não sabemos, e também não está no texto bíblico, Paulo só relata depois, o Paulo resolve ir direto a Corinto. Ele sai de Éfeso, Atos não tem essa viagem. Ele vai a Corinto e lá em Corinto ele tem um quebra-pau com a igreja, mas é um quebra-pau, é chamada visita dolorosa. Eles quebram o pau lá, a igreja fica muito triste com o apóstolo Paulo, ele fica muito machucado, porque parece que havia um grupo na igreja que estava dando muito problema, havia alguns pecados na igreja que a igreja não queria tratar, então Paulo vai lá orientá-los e eles não aceitam a orientação de Paulo, então eles têm uma desavença enorme. Paulo volta para Éfeso com o coração partido, e aí ele resolve mandar uma outra carta para eles. E aí ele escreve uma carta, uma terceira carta, nós não temos essa carta, essa é a carta dolorosa, ele envia essa carta para Corinto, e essa carta, ele fala da visita que ele teve, ele é duro com a igreja com coisas que eles não queriam ouvir, ele é muito duro com eles, e ele fala que ele os visitaria em breve. Ele provavelmente dá alguma data lá, algum período do ano que ele visitaria. É difícil você marcar no calendário certinho, porque era um mundo totalmente diferente do nosso. Transporte, você fala assim, eu vou estar indo no outono. Qualquer mês do outono, o cara chegou, vou estar indo no verão. Não tem como você falar assim, eu vou estar indo no dia 15 de outubro. Impossível. Navio, cavalo, tempestade, não tinha como você prever essas coisas. O Paulo fala, eu estaria aí numa determinada época do ano, e fala para a igreja se preparar para recebê-lo. Nesse período ele tinha deixado já acertado com a igreja que eles levantariam uma oferta financeira, junto com as igrejas do norte, para enviar essa oferta financeira para os irmãos lá da Palestina, que estavam com dificuldades financeiras. O Paulo, ele avisa que quando ele chegar lá ele gostaria de ter a oferta pronta, só que aí vem um problema. O Paulo, há um tumulto gigantesco na cidade de Éfeso, por conta, o pessoal está insatisfeito lá que a igreja está acabando com a religião deles, então os vendedores de estátua religiosa, medalhão, o pessoal que vivia, os ourives, né, que viviam do mercado religioso, se revoltam, aí vai uma confusão danada, e o Paulo, ele teme pela própria vida, Paulo acha que ele ia morrer naquele dia, há uma confusão enorme, o Paulo então sai de Éfeso, e ele vai para Éfeso, ele chega na cidade de Troade. E ele vai para Troade encontrar o Tito. Ele chega de Troade, Paulo partiria direto para Corinto. Ele chega em Troade e aí ele não encontra o Tito. E ele fica muito preocupado porque ele acha que alguma coisa aconteceu com Tito, ele já está abalado. Alguns irmãos foram assassinados em Éfeso por conta do tumulto. Algumas igrejas, alguns grupos de judeus já estão ameaçando a vida dos crentes. O Paulo está profundamente abalado com tudo que acontece e aí ele faz algo que os coríntios não gostam. Eles acham assim, aquilo ali foi a gota d'água. Ao invés de sair de Troade e ir para Corinto e chegar na época certa, que ele tinha combinado com eles, ele sai de Troade e vai para Macedônia tentar encontrar o Tito. Ele está preocupado com o Tito. E ele encontra o Tito, provavelmente ou em Filipos ou em Tessalônica, nós não sabemos. E quando ele encontra o Tito tranquiliza ele, fala, Paulo, está tudo bem, e pode ficar tranquilo que nós já ouvimos notícias da igreja de Corinto dizendo que o Senhor quebrantou o coração deles e eles estão dispostos a fazer a coisa certa. O Paulo fica tranquilo em relação àquilo, só que aí vem um problema. Surge um grupo de pessoas na igreja de Corinto que odiava o Paulo
eles eram, Paulo chama eles jocosamente de superapóstolos. Eles se acham os maiorais, os bambambãs que sabem tudo, super inteligentes, pregam super bem, são super espirituais, manifestam o poder de Deus, e eles começam a falar para a igreja assim: esse Paulo é um irresponsável. Ele falou que ia estar aqui, ele não está. Esse Paulo é um mentiroso. Esse Paulo é apóstolo coisa nenhuma. Esse Paulo é um cara mequetrefe que quando chega prega, ninguém gosta do que ele prega. Esse Paulo é um canalha, não ouçam Paulo. Não deixem esse cara botar o pé aqui. Não é possível que ele seja um homem de Deus. E aí vem a grande alegação deles, é a seguinte: não é possível que esse homem seja um homem de Deus enviado por Deus, porque ele vive sofrendo. Ele vive sofrendo. Onde ele vai, ele apanha. Onde ele vai, é perseguido. Onde ele vai, ele sofre. Servos de Deus não podem sofrer assim. Emissários do Senhor, apóstolos de verdade, são homens de poder e de influência. Não são pessoas como Paulo, esse homem fraco, frouxo, que vive aí afundando o navio aqui, sendo chicoteado ali e sendo colocado na prisão por lá. E essas notícias, provavelmente é o Tito que fala isso para o Paulo. E o Paulo, então, escreve 2 Coríntios. E aí nós chegamos em 2 Coríntios. Depois de tudo isso, o Paulo decide escrever essa segunda carta para a igreja de Corinto, essa seria a quarta, né, mas é a nossa segunda. E nessa carta ele vai fazer uma defesa do seu ministério apostólico. Nessa carta ele vai contra-atacar esses superapóstolos aí, falando que esses caras é que não são de nada, e vai chamar eles para briga, entre aspas, né, para um debate, para uma disputa teológica. Nessa carta ele vai rasgar o coração dele com os coríntios e falar que tudo que aconteceu com ele aconteceu porque ele se colocou diante do Senhor para ser um apóstolo. Nessa carta ele vai falar sobre o diabo, sobre o céu, sobre a ressurreição. E nessa carta ele vai falar sobre a glória da nova aliança. Ele é um ministro da nova aliança, uma aliança muito mais gloriosa do que a antiga e uma aliança mais gloriosa do que qualquer coisa que aqueles caras estavam vendendo para ele. Paulo vai fazer uma defesa do apostolado dele e ele vai terminar a carta dizendo o seguinte, lá para o final ele vai falar assim: olha só, eu fico feliz de saber que vocês estão se voltando, o coração de vocês está se voltando para mim de novo. Eu fico feliz de saber que vocês estão escolhendo fazer o certo. Mas eu gostaria que vocês pensassem que essas pessoas que estão aí, eles não têm boas intenções em relação a vocês. Eu não fiz nada de errado. Eu fiz aquilo que o Espírito me guiou a fazer. Eu estou indo visitar vocês. Eu vou mandar Tito na frente com essa carta, até para vocês terem condições de juntar, fazer a coleta de dinheiro lá que vocês iam fazer, para mandar para a Palestina, para que quando eu chegue aí já esteja tudo pronto e vocês não fiquem com vergonha. Então, Paulo trata, né, essa carta de maneira muito carinhosa e com muito cuidado do relacionamento deles com aqueles irmãos, com aquela igreja. E é a carta, como eu falei, é uma carta onde ele rasga o coração. E uma coisa que eu ouvi há vários anos, quando em 2011, eu estava num programa da Palavra da Vida, chamado MIT, que é o Programa de Recepção de Novos Missionários, e eu estava participando desse programa lá na Argentina, e eu lembro que o diretor da Palavra da Vida Argentina falou uma coisa, ele falou assim: todo missionário deveria ler 2 Coríntios pelo menos uma vez por ano. Todo missionário deveria ler 2 Coríntios pelo menos uma vez por ano, porque em 2 Coríntios nós lembramos qual é o nosso ministério, nós lembramos qual é o nosso chamado e nós lembramos de todas as dificuldades que vem nesse pacote todo aí, mas de todas as vitórias que o Senhor também nos dá. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, depois dessa longa introdução. E nós trataremos nessa mensagem de 2 Coríntios capítulo 1, versos 1 a 11, mas antes de ler o texto bíblico, deixa eu orar com vocês, pedir ao Senhor para falar conosco essa noite, não só nessa palestra, mas nas outras também. Senhor, te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, e pedimos ao Senhor que nos auxilie no entendimento da Tua palavra e que o Senhor fale ao nosso coração e produza grandes frutos, ó Deus. Que a mensagem de 2 Coríntios, de fato, seja para a nossa edificação, para a edificação dessa igreja e da edificação de qualquer irmã que está aqui nessa noite, ó Pai. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 1 a 11, vai nos ensinar que nós fomos consolados para consolar.
E vai nos ensinar também que o consolo do Senhor nos une em oração e fortalece nossa confiança nele. O consolo do Senhor nos une em oração e fortalece a nossa confiança nele. Pode passar os slides aí. Eu não sei se está rodando. Tá? Ah, não tem slide. Tem slide aqui? Está aparecendo? Eu não estou vendo. Ah, tá. Tá. Consolados para consolar. Isso aí. Deixa eu ler com vocês a passagem aqui. Nem toda a passagem, gente, nessas mensagens eu vou poder ler a passagem inteira porque são muito grandes. Algumas são muito grandes, outras são menores, mas essa aqui vamos ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. O consolo do Senhor nos une em oração e fortalece a nossa confiança nele. E eu gostaria de tratar de algumas questões nessa passagem. Eu queria olhar o seguinte: como o consolo do Senhor na tribulação produz três provas a nosso respeito. O consolo do Senhor na tribulação produz três provas a nosso respeito. Primeira delas, a vontade dele garante o nosso chamado. A vontade de Deus é o que garante o nosso chamado. O apostolado de Paulo, como nós podemos ver no início do capítulo aqui, o apostolado de Paulo foi determinado pela vontade de Deus. Ele fala lá no começo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Aqueles irmãos lá, aqueles superapóstolos, né? Aqueles falsos irmãos, aqueles falsos homens de Deus, eles estavam acusando Paulo de não ser apóstolo coisa nenhuma, de ser um charlatão, de ser um lunático, de ser uma pessoa que estava enganando a igreja. Mas ele fala que não, o chamado dele foi determinado pela vontade de Deus. Além disso, a igreja aos Coríntios, que tinha tantos desafios, tantos problemas e alguns problemas de pecado sério, quando nós olhamos primeiro aos Coríntios, isso fica claro. Paulo também quis dizer que não só ele era chamado para ser apóstolo, mas a igreja de Corinto também era chamada pelo Senhor. Mas eles eram chamados para quê? Para ser santos. Deus fez dos coríntios santos pela sua própria vontade. Às vezes, nós olhamos para o nosso próprio coração, quando nós andamos com o Senhor e ainda assim pecamos e reconhecemos os nossos pecados, pode ser que nós olhemos para o nosso coração e tenhamos aquela impressão do tipo, eu não presto mesmo, eu não valho nada mesmo, eu de fato tenho problemas com a obediência, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sou digno de ser chamado filho de Deus, de ser chamado um cristão. Mas aqui Deus está falando que os coríntios, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Caia. Tem uma música bem antiga, eu acho que da década de 90, Maravilhoso Amor, que dizia assim, maravilhoso o amor, é o amor de Deus por nós, que nos olha como somos, nos recebe como somos, eterno e sem fim, maravilhoso amor. Deus sabe exatamente quem você é.
Deus sabe exatamente quem você é. E Ele sabe o que está no seu coração. Mas se você está em Cristo, a justiça de Cristo já foi imputada à sua vida. Deus, quando olha para você, Ele te olha como santo. Ele sabe exatamente quem você é, mas Ele olha para você como santo porque você foi coberto pelo sangue de Cristo. E eu percebo aqui que existe, então, um padrão universal de santidade e toda a igreja local é chamada a esse padrão de santidade. Olha só, de novo a expressão aqui, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. Deus nos olha como santos. Desculpa, Ele nos olha como somos e nos recebe como santos. Ele sabe exatamente quem nós somos, mas Ele sabe exatamente o que Ele fez por nós em Cristo. E Ele sabe exatamente o que Ele fez com todas as igrejas. E ser santo, ser chamado de santo, ser considerado santo por Deus, é uma consideração feita debaixo de um padrão bem determinado. Quem é santo é quem não faz nada de errado? Quem é santo é quem fala todas as coisas certas? Quem é santo? Quem tem uma estátua dentro de uma igreja e está lá no calendário religioso de um ano? Não. Santo é aquele que foi chamado pelo Senhor para ser santo em Cristo Jesus. Santo é aquele que recebeu a justiça de Cristo imputada sobre si. Esse é santo. Esse é separado desse mundo. E existem dois aspectos da santificação que nós aprendemos na Bíblia. É como uma moeda que tem cara e coroa, esses dois aspectos eles operam juntos. Existe algo chamado de santificação posicional e santificação progressiva, ou santificação, no caso, santificação prática, posicional e prática. A santificação posicional é quando Deus te chama em Jesus, a sua posição agora diante dele é separado desse mundo. Isso é santidade, separado desse mundo. E o outro aspecto da santificação, que é a santificação prática, é quando você é chamado em Jesus Cristo, existe uma forma correta de se viver. E essa forma é uma pessoa separada desse mundo, vive como alguém separado desse mundo. Ele anda de uma maneira diferente das outras pessoas. Então, a vontade de Deus garante o nosso chamado. O chamado para ser santo e o chamado para fazer qualquer outra coisa. No caso de Paulo, era o chamado para ser um apóstolo ali. Agora, o consolo do Senhor na tribulação, ele também produz uma segunda prova a nosso respeito que nós encontramos aqui nesse texto. Que o nosso sofrimento nele garante que seremos consolados por ele. O nosso sofrimento em Jesus garante que nós seremos consolados por Jesus. Nós aprendemos que Deus nos consola na tribulação. Deus nos consola na tribulação. E isso é sinal de misericórdia. Às vezes nós temos a impressão que ser arrancado da tribulação é sinal de misericórdia, mas não, ser consolado na tribulação é um sinal de misericórdia. Gente, tudo é graça. Tudo vindo da mão de Deus é graça e é misericórdia. Ele fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Verso 4, que nos consola em todas as nossas tribulações. Paulo não era, a acusação contra Paulo era, esse cara não deve ser um apóstolo porque ele sofre muito. A vida dele é muito atribulada. Parece que tem uma nuvem negra na cabeça de Paulo com um monte de raio caindo o tempo inteiro. Onde esse cara, Paulo é o tipo de pessoa que se ele entrar num barco, você não deve entrar com ele. Se ele entrar num carro, você não entra com ele. Se Paulo pegasse um ônibus se Paulo pegasse um ônibus de Boa Vista a Manaus, provavelmente os 4 pneus iam furar no meio do caminho. O motor ia fundir, e você ia ficar preso dentro da reserva e ninguém ia poder chegar lá para socorrer vocês e vocês iam passar uma semana lá. Paulo é esse tipo de pessoa, pelo menos na cabeça daqueles caras era esse tipo de pessoa que ele parecia ser. Mas Paulo está falando aqui, nós somos consolados nas nossas tribulações. Por quê? Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Quando você está no meio de uma tribulação, o consolo vem, e a tribulação não vai embora,
Deus está te chamando a usar aquele consolo para consolar outras pessoas. Deus está te preparando para ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas que também passam por problemas. E o ministério de Paulo, ou o ministério em geral, ele nos leva a compartilhar os sofrimentos de Cristo. É muito bonito uma pessoa que está num lugar seguro, que está num lugar abastado, que está ali de boa e tranquilo, achar que servir a Deus é tudo uma maravilha, é tudo bom, não está passando por nada. E aí ele olha para o outro que está num outro lugar sofrendo. Gente, eu acho interessante, um pastor estava falando comigo que, eu não sei se era ele ou se era alguém da equipe dele, estava dando aula na China, lá para umas igrejas que estavam debaixo de perseguição, dando aula na China, e falando sobre as bênçãos do Senhor, cuidado de Deus e tudo mais, e todo mundo começou a chorar. E eles ficaram assim, mas por que está todo mundo chorando? Se emocionaram com a mensagem? Não. Aí os irmãos chineses começaram a falar que Deus não gostava deles e gostava só dos crentes americanos. Porque o pastor estava contando das grandes bênçãos de viajar ao mundo, pregar o evangelho em tudo que é lugar, que a nossa igreja construiu um salão de culto gigantesco, publicação de livros, conferências e tudo mais. E aqueles irmãos chineses estavam chorando porque Deus não gostava deles. Porque eles estavam vivendo debaixo da perseguição do Estado, eles estavam sendo denunciados pelos seus vizinhos, por gente da família e sofrendo a beça. E aquele pastor, então, teve que parar, aquele professor teve que parar e pensar no que ele falou, se arrepender do que ele considerou ser uma arrogância da parte dele e falar para aqueles irmãos que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Cada pessoa, Deus trata de diferentes pessoas de diferentes maneiras, mas o fato de que um irmão está em tribulação e o outro está bem, não quer dizer que uma seja mais ou menos amado pelo Senhor. Significa apenas que, quando nós estamos com Jesus, nós partilhamos dos desafios de andar com Jesus. No verso 5 ele fala isso. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Paulo sofria a beça. Ele vai falar um pouco mais à frente o quanto as situações que ele enfrentou no ministério. E essas situações, elas resultavam não em tristeza e não em fraqueza. Embora aqueles caras lá da igreja estivessem falando, tá vendo? Ele é crente, quando o crente está no barco, o barco não afunda. Né? Quando o crente se converte, ele não perde o emprego. Quando o crente ele se converte, ele não fica mais doente, ele ganha dinheiro. Quando o crente entrega tudo que ele tem, Deus dá tudo em dobro de volta. Bom, Paulo não é muito adepto desse tipo de filosofia, não, né? E aí ele vai falar nos versos 6 e 7 que quem participa do sofrimento participa do consolo. Ele diz, se somos atribulados é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados é para consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Pensa assim, gente, quando quem participa do sofrimento participa do consolo. Quando eu sofro, eu me torno mais forte para enfrentar o sofrimento. E, por conseguinte, eu sou capaz de pegar aquela experiência que eu adquiri e encorajar uma outra pessoa que ainda não passou por aquilo. A dor de todo mundo dói. A dor que mais dói é a que a gente sente, né? Às vezes você o irmão fulano está sofrendo a beça porque ele está com uma doença terrível e eu estou aqui reclamando porque eu não passei no concurso, ou eu perdi meu emprego, ou coisa do tipo. Não, a dor de todo mundo dói. Eu acho que dores não podem ser minimizadas. Mas, quando você passa pela tribulação, não importa qual ela seja, você tem que entender, buscar o consolo do Senhor naquele momento, para poder usar para consolar outras pessoas também. Então, a vontade de Deus, a vontade de Jesus garante o nosso chamado, o nosso sofrimento nele garante que somos consolados por ele, e, terceiro ponto, nossas orações revelam que somos instrumentos dele. Ele vai falar sobre isso nos versos 8 a 11. Então, nossas orações revelam que somos instrumentos dele. Então, tribulações, gente, segundo Paulo, elas podem até matar você. Elas podem até tirar a sua vida. Tem gente que passa por tribulação e morre. Eu lembro no ano passado, se eu não me engano, uma família de missionários lá no Quênia,
Até lá na minha igreja tinham pessoas que os conheciam e eles estavam no Quênia há muitos anos, o marido sumiu, né? O marido desapareceu, ficou vários dias sem dar notícia, missionários trabalhando para o Senhor ali há vários anos, e depois de alguns dias, depois desses vários dias, chegou a notícia para a esposa de que tinham encontrado o corpo dele, acho que incinerado, dentro de um carro. Ele foi apanhado por um grupo de pessoas lá, de terroristas, e mataram o cara. E aí fica aquela pergunta, uma tragédia para a família, né? Agora esposa, filho, todo mundo sem saber o que fazer, o que faz, volta para o Brasil, fica no Quênia, e a decisão foi, não, a gente vai continuar aqui, porque nosso trabalho aqui não acabou ainda. As nossas orações, e por que essas pessoas elas resistiram a isso? Porque o Senhor as consolou, o Senhor as fortaleceu, e o Senhor mostrou para elas, ou o Senhor garantiu no coração delas, a certeza seguinte: tribulações podem até nos matar, mas elas não podem tirar a nossa esperança, a esperança da ressurreição. Ele fala nos versos 8 e 9. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. O tumulto, muito provavelmente ele está falando aqui do tumulto que houve em Éfeso, capítulo 19, onde a cidade inteira se juntou para matar os crentes, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, ou seja, eu estava certo que eu ia morrer naquele dia, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. A tribulação pode até tirar a nossa vida, pode até tirar a vida de alguém próximo a nós, mas o que a tribulação não pode tirar, e aí é aquele cuidado que a gente tem que ter de buscar o consolo do Senhor, mesmo em meio à tribulação, é a certeza de que a tribulação é algo momentâneo, que a ressurreição é algo que vai durar pela eternidade. Aquilo que ele vai voltar a isso lá na frente, aquilo que nós esperamos temporalmente não deve ser minimizado. Mas aquilo que nós esperamos temporalmente não pode determinar como nossa esperança em relação à nossa eternidade, à nossa ressurreição se desenvolverá. E nesse contexto aqui, Paulo continua, ele fala sobre o poder da oração. Ele fala que a oração, ele não fala isso, né? Mas a impressão aqui é que a oração, ela pode mover o braço de Deus no sofrimento. Como é que Paulo diz, então, que as pessoas deveriam se comportar diante da tribulação? Orando. A oração pode, entre aspas, mover o braço de Deus no sofrimento. No verso 10 e 11 ele diz assim: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Na cabeça de Paulo, na teologia de Paulo, o que sustentava ele em meio às tribulações era o conforto do Senhor, mas a oração dos irmãos. Paulo entendia que quanto mais pessoas estivessem orando por ele, mais fortalecido ele seria no Senhor. A intercessão dos santos, ela funciona. Eu lembro um fato marcou minha vida. Eu estava... Certa noite, meu pai era caminhoneiro. Meu pai faleceu já, ele era caminhoneiro. E eu estava, em determinada noite, uma madrugada de segunda para terça, eu acordei no meio da noite. Era umas 4 da manhã, alguma coisa assim. Eu acordei e com um desejo enorme de orar pelo meu pai. E eu comecei a orar pelo meu pai, orar. Orei pelo meu pai ali há algum tempo, alguns, 20, 30 minutos. E meu coração se aliviou, eu dormi. 2 dias depois, eu recebi uma ligação do meu pai, ou eu liguei para o meu pai, uma coisa assim, e eu descobri que no momento em que eu estava orando, o meu pai se envolveu num acidente. Ele estava numa área, o trajeto que ele estava fazendo, os caminhões tinham que ir bem devagar e tinha muita redução de velocidade, muito trânsito. Quando ele parou, ele reduziu com o caminhão dele, uma carreta veio por trás e bateu nele. E esmagou a cabine do caminhão dele contra o caminhão que estava na frente. Só que na hora que a carreta perdeu o controle e bateu nele, o motorista da carreta conseguiu virar um pouco, então bateu de lado, o caminhão dele bateu de lado e a quina da carroceria do caminhão da frente entrou no meio da cabine, separando ele dos companheiros de trabalho, assim. E ele saiu, ninguém se machucou, nem o caminhoneiro de trás, nem o da frente, nem eles. E aquilo ali marcou
ficou no meu coração, porque eu falei, nossa, o Senhor me acordou para orar pelo meu pai. Anos depois, quando eu estava na Hungria, em 2005, 2006, uma coisa assim, eu estava passando por um problema muito sério, uma situação muito complicada lá, difícil quando você é estrangeiro, enfim, uma série de coisas, e passou o tempo, a situação se resolveu, passaram coisa de um mês e meio, e eu recebi a ligação de uma amiga casada com um grande amigo meu, e ela me ligou, ela mandou mensagem, alguma coisa assim, falando que ela não sabe porquê, mas durante um determinado mês, várias vezes ela acordava de noite e acordava o marido dela e parecia que Deus estava mandando eles orarem por mim, e eles oravam por mim. E tipo coisas tipo que você não sabe como acontece isso. É Deus. A oração, ela pode, entre aspas, mover o braço de Deus no sofrimento. E aí Paulo diz no verso 12 o seguinte, esse é o nosso orgulho. Desculpa, no verso, eu estou lendo o verso errado aqui, o final do verso 11, né? Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Orações respondidas são um grande testemunho para a igreja. Poder falar para a igreja que Deus fez algo quando você orou, serve grandiosamente para abençoar o coração daqueles que estão ouvindo, e eles vão saber que da próxima vez que eles passarem por algum momento de complicação na vida, de tribulação, eles vão poder orar e Deus vai consolar o coração deles. Então, gente, o consolo do Senhor na tribulação, ele produz 3 provas a nosso respeito. Primeiro, a vontade dele garante o nosso chamado. Segundo, nosso sofrimento nele garante que seremos consolados por ele. E terceiro, nossas orações revelam que nós somos instrumentos dele. Isso tudo para dizer aquela frase que eu mencionei no início. O consolo do Senhor nos une em oração e fortalece a nossa confiança nele. O que eu faço com isso, então? Eu tenho 3 sugestões para você. Primeiro, pare de pensar que as suas tribulações são sinais de que Deus não te aprova. Nem sempre o sofrimento quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa errada. Esse fim de semana eu fui pregar numa conferência e no domingo um irmão da igreja lá do departamento me levou para almoçar e nós conversamos bastante. E ele estava me contando que ele é professor de inglês, ensina online, e ele tinha uma boa renda, assim, há mais de 10 anos ensinando. No fim do ano passado, no final do ano passado, ele teve um problema de saúde sério lá, sério, prejudicou, ele não conseguia dar aula, ele estava com a saúde arrebentada, começou a perder aluno, perdeu 70% da renda dele em menos de um mês, e ele e a esposa começaram a passar dificuldade, ele teve que entregar a casa alugada e se mudar para um outro lugar onde onde os pais da esposa dele tinham uma casa, então eles podiam ficar lá um tempo para se reerguer. E ele falou para mim assim, Felipe, naquele momento que eu vi a minha vida ruindo, perdendo aluno, perdendo renda, tendo que começar a morar de favor na casa de uma pessoa da família, ele tem 2 filhos pequenininhos, vendo meus filhos ali, minha esposa, eu comecei a achar que Deus não gostava de mim, que eu estava fazendo alguma coisa errada e Deus estava me desaprovando. Mas aí o Senhor me mostrou que não era nada daquilo. O Senhor mostrou que Ele me amava, e foi nesse período em que ele mudou de igreja, ele teve que mudar de cidade, acabou mudando de igreja, e chegou numa igreja onde Deus falou profundamente ao coração dele, e ele está envolvido lá até hoje, por isso que ele até me chamou para ir lá. Então pare de pensar que suas tribulações são sinais que Deus não te aprova, já tem muita gente por aí achando isso, você não precisa passar por isso. Segundo, ore para que Deus te dê alívio e consolo enquanto a dificuldade não passa. Se é algo que você sabe que não vai se resolver de um dia para o outro, se é algo que você está orando por um milagre e o milagre não está acontecendo, então ora ao Senhor para Ele te consolar nesse momento. Enquanto a dor não vai, Senhor, me consola. E terceiro, peça oração e compartilhe as respostas às suas orações. Gente, não fica com vergonha. Não fica com vergonha de pedir oração. A igreja orando por você, Deus ouve a igreja. E Ele pode fazer grandes coisas quando o povo dele ora. E compartilha as respostas das suas orações. Se Deus respondeu algo que você pediu, se Deus falou algo ao seu coração, se Deus operou algo na sua vida, compartilhe isso com outros. Isso vai ser poderoso. Paulo está falando aqui.
O pessoal lá em Corinto era abençoado por saber que as orações deles eram respondidas quando eles oravam por Paulo. E como é que eles sabiam? Porque alguém falava para eles. Há alguns anos, eu vi tudo isso aqui acontecer de uma maneira muito especial na minha vida e da minha esposa. Em 2015, entre 2014 e 2015, a minha esposa ficou grávida pela primeira vez. E nós estávamos já tentando ter filhos e tudo mais. E num determinado momento lá na ultrassom, acho que por volta da 8ª semana, nós descobrimos que não estava mais batendo o coração e ela teve um aborto espontâneo. Aquilo ali foi difícil, muito difícil para nós. Nós morávamos na Hungria, ou seja, estávamos num outro país, longe da nossa família, e uma situação muito complicada, assim, emocionalmente, né? Minha esposa sofrendo muito, mas eu era o diretor da escola, eu tinha uma série de compromissos, e lá nós recebíamos muitos professores convidados. E toda semana, pelo menos uma vez na semana, eu tinha que sair para levar, para jantar e tudo mais. E determinada noite nós recebemos um casal, um professor e a sua esposa, ele era pastor nos Estados Unidos, e fomos jantar. Fomos jantar, né? Estava lá no restaurante com eles conversando, e eu recebi uma mensagem da minha esposa falando: por favor, você pode vir para casa, eu preciso muito de você. Eu estou com dor e está muito difícil ficar sozinha. Eu peguei o telefone e acho que o pastor reparou, perguntou: tá tudo bem? Aí eu falei para eles o que estava acontecendo. Aí eles falaram, a esposa dele falou assim: Felipe, será que a gente pode pedir a conta? Será que a gente pode ir na sua casa com você? Porque nós passamos por isso 2 vezes na nossa vida e foi muito difícil. E a gente pode ir lá passar um tempo com vocês e tudo mais. Eu agradeci, a gente pediu a conta, foi embora, e chegando lá, a esposa do pastor foi para o quarto, sentou com a minha esposa, conversou com ela, ouviu, orou. Coisas que eu, como marido, não tinha. Tem coisas que não dá para você fazer. E ela sentou lá e conversou com a minha esposa, e o pastor ficou comigo na sala conversando, e depois nós conversamos juntos e oramos juntos. E como Deus usou aquele momento, sabe? Para alguém que foi consolado por Deus num momento de tristeza tamanha, pôde usar aquele consolo que recebeu para consolar outra pessoa. E como aquilo foi importante para nós. E hoje eu posso vir aqui e compartilhar com vocês essa situação. Olha como as coisas estão totalmente ligadas. Então, gente, nós somos consolados para consolar. E devemos sempre lembrar disso. E esse era o ministério do apóstolo Paulo, ou pelo menos parte dele. Então, vamos orar mais uma vez e aí nós fazemos o nosso intervalo. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e pedimos a Deus que o Senhor continue falando ao nosso coração por meio da exposição de 2 Coríntios e continue desafiando o nosso coração a um caminhar contigo, ó Deus. Te agradeço por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.